O escritor português Walter Ugumãe, um dos maiores nomes da literatura da atualidade, passou aqui por São Paulo nessa semana para um bate-papo no Sesc Vila Mariana sobre 2 de seus livros, O Remorso de Baltazar e Serapião, e o livro infantil O Paraíso São os Outros, que está sendo lançado em uma nova versão ilustrada pelo próprio autor. Bom, além de escritor, Walter Ugumãe é editor, artista plástico, apresentador de televisão e cantor. Ele deu uma entrevista exclusiva para Sarah Keynes, a gente vai conferir agora. Ele foi chamado de tsunami literário pelo vencedor do Nobel de Literatura, José Saramago. Em 2007, Walter Ugumãe ganhou o prêmio Saramago com o livro O Remorso de Baltazar Serapião, que fala sobre a violência contra as mulheres. Walter, essa história ela se passa na Idade Média, mas é um tema bastante atual, né? Quando eu escrevi O Remorso de Baltazar Serapião, eu queria sobretudo ir ao encontro de uma Idade Média mental. Passa na Idade Média, mas é simbólico porque eu acho que, de facto, a mulher ainda não foi redimida, ainda não foi admitida, digamos assim, num mundo que é, sobretudo, um mundo de homens. Isso sempre me agrediu, inclusive a escolha do meu nome literário, Walter Ugumãe. Mais do que ser uma referência às mães, à minha mãe, é uma referência a uma componente feminina que eu acho essencial ser celebrada, que eu acho mais do que isso ser simplesmente reconhecida, não é? Não seríamos capazes de existir sem provirmos de uma mulher. Os 4 primeiros romances fazem parte da tetralogia das minúsculas, em que você só escrevia em letras minúsculas, né? Por que você fez essa escolha e por que depois você deixou de seguir essa ideia? Eu queria que o texto, que os livros, os romances pudessem, tanto quanto possível, corresponder a esse ímpeto mais ou menos incontrolável e descontrolado que é o pensamento. Por outro lado, a minúscula, ela fornece assim uma espécie de igualdade entre as palavras. Isso é-me, como ideia política, é-me uma ideia muito cara, não é? Uma espécie de democracia perfeita em que todos estivessem, em que todas as expressões estivessem colocadas na mesma dignidade diante das outras. Esses 4 primeiros romances que constroem um período de uma vida humana, eles contam uma história de um menino no primeiro livro, acabam com uma história de um senhor de 84 anos no último livro, e foi-me tentador fazer algumas alterações. Primeiro, eu não queria ser aquele autor que faz a mesma coisa, que tem a mesma formatação, digamos assim, a vida inteira. Se tiver de ser minimamente lembrado e se tiver de ser citado por alguém, queria muito ser citado por alguém que transporta nos livros ideias que sejam pertinentes e que tragam algum tipo de luz. E você insere experiências pessoais, relatos autobiográficos nos seus textos? Os meus livros são efetivamente ficções e por isso factualmente eles não aconteceram, as personagens não existem, mas eles assentam em questões, em fraturas que me incomodam. Então eu não poderia escrever sobre o que eu escrevo sem ser um cidadão incomodado. E eu estou implicado nos livros, não digo que biograficamente, no sentido factual, como dizia há pouco, mas estou implicado porque são as minhas preocupações, são as questões que eu gostaria de debater, que eu acho urgente debater. Algumas histórias se passam no Japão, na Islândia, são países distantes. Você esteve nesses lugares ou você acha que o escritor não precisa ir até o cenário da história para contar, para criar a sua ficção? Uma ficção constrói-se sobretudo por um sentido subjetivo, intuitivo. A arte é toda ela uma correspondência com um interior que é mais ou menos insondável e muito inexplicável. Mas eu estive efetivamente na Islândia, estive no Japão, apenas evidenciando algumas coisas, como se pudesse normalizar algumas coisas que não são típicas da minha cultura, não é? E essa normalização vai contribuir para uma naturalidade da escrita. No livro Homens Imprudentemente Poéticos, você não cita em momento algum a palavra não. Foi muito difícil? Você teve que reescrever aí trechos da história? E por que você fez essa escolha? O japonês, no seu toque cotidiano, nega com uma expressão que traduzida à letra diria algo como isso é difícil. Era absolutamente fundamental para ambientar um livro na cultura japonesa, era absolutamente fundamental obedecer a isso. E por isso o livro não podia ter a palavra não fazia sentido, porque é uma palavra
que a natureza japonesa tenta erradicar. No início da escrita do livro, ela comparecia, as frases pareciam solicitar, não é? A nossa mania, o nosso vício numa determinada formulação, fazia com que a palavra entrasse na frase. E eu precisei policiar. O título O Paraíso São os Outros faz uma alusão ao inferno são os outros do Sartre. Você tem esperança em relação à humanidade? Não conseguiria viver se não esperasse melhor da humanidade. E por isso eu tenho para mim que a humanidade é uma construção paulatina, uma construção lenta. Eventualmente ainda estamos muito distantes de nos podermos considerar plenamente humanos, ainda somos animalescos tanto quanto baste, mas o meu otimismo vai no sentido de que depois de muitas catástrofes, eventualmente depois de muitos mais séculos, será possível assistir ao aparecimento de uma verdadeira humanidade, de uma humanidade plena.